3 dias atrás, Michele Bolsonaro estava passando creme nas costas do marido para evitar escaras. Hoje, seu nome está sendo discutido nos bastidores do PL como alternativa para a presidência da República em 2026. 3 dias. Uma mulher que estava cuidando de um homem preso com a própria mão imobilizada passou a ser o nome mais falado nos corredores do maior partido da direita brasileira. Não por acaso. Não por capricho. Por necessidade. Porque Flávio Bolsonaro está em apuros. As mensagens trocadas entre ele e Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, geraram um desgaste que uma ala inteira do PL avalia como capaz de comprometer o projeto presidencial de 2026. E quando um partido começa a discutir alternativa para o candidato já não é mais o mesmo. O jogo virou. E o nome que surgiu do nada é o de uma mulher que estava passando creme nas costas do marido. Fica comigo. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Me conta de qual cidade e estado você está assistindo. Eu leio todos. Para entender o tamanho dessa reviravolta, você precisa entender o que aconteceu com Flávio Bolsonaro nos últimos dias. Porque o timing é tudo. Flávio estava nas pesquisas, empatado com Lula no segundo turno, subindo gradualmente, construindo uma candidatura que parecia sólida o suficiente para chegar em outubro de 2026 competitiva. E aí vieram as mensagens, documentos trocados entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, o mesmo Vorcaro do caso Master, o mesmo que está tentando fechar uma delação premiada, o mesmo cujo nome está no centro do maior escândalo financeiro da história recente do Brasil. O conteúdo exato dessas mensagens ainda está sendo apurado, mas o efeito já está visível. O clima no Partido Liberal virou de otimismo para tensão, de unidade para racha silencioso, de candidatura consolidada para discussão de alternativa, em questão de dias. E quando o clima de um partido vira em questão de dias, não é ruído, é sinal. Uma ala inteira do PL passou a avaliar reservadamente que o desgaste político pode comprometer o projeto presidencial de Flávio. Reservadamente? Essa palavra é importante, porque em política, quando aliados começam a falar reservadamente sobre alternativa, é porque publicamente ainda não têm coragem de dizer o que estão pensando. Mas o pensamento já está lá. E pensamento reservado de hoje vira posição pública de amanhã, especialmente quando o escândalo continua crescendo. Especialmente quando Vorcaro ainda tem 7 celulares apreendidos, especialmente quando a delação ainda não foi fechada. E os nomes que podem aparecer nessa delação ainda não apareceram. O QG de Flávio Bolsonaro vai tentar controlar o dano. Já está tentando. A linha defensiva é simples e já foi apresentada pelos aliados. O caso não envolve dinheiro público. É financiamento privado para um filme privado. Episódio isolado. Sem relevância jurídica. Sem impacto real na candidatura. Esse é o escudo. E tem uma parte verdadeira nisso. Se as mensagens se limitam a uma transação privada entre 2 pessoas sem desvio de dinheiro público, sem crime configurado, o impacto jurídico pode ser limitado, mas política não é tribunal. E impacto político não precisa de condenação para existir, porque o problema de Flávio não é jurídico, é de imagem, é de associação, é de ter o nome conectado ao de Vorcaro, o homem do caso Master, o homem que está tentando fazer delação, o homem cujo escândalo está nas manchetes todos os dias, no momento em que a campanha eleitoral está começando a tomar forma. E a associação de imagem é o tipo de dano mais difícil de controlar. Porque você pode explicar uma transação, pode contextualizar uma mensagem, pode dizer que foi mal interpretado, mas não pode apagar o nome que ficou colado ao seu. Vorcaro Master Flávio, essa sequência de palavras já está na cabeça do eleitor indeciso, do eleitor que ainda não decidiu, do eleitor que vai definir 2026. E é exatamente esse eleitor que uma ala do PL está olhando quando discute alternativa. Não porque Flávio seja culpado de algum crime, mas porque a eleição não se ganha no tribunal, se ganha na percepção. E a percepção está mudando. Agora vamos falar sobre o que ninguém está dizendo com clareza. Michele Bolsonaro como candidata não é ideia nova. Está nos bastidores da direita há meses. Sempre que o nome de Flávio oscilava. Sempre que uma pesquisa mostrava fragilidade. Sempre que a candidatura parecia menos sólida do que precisava ser. O nome de Michele aparecia. Discretamente. Reservadamente. Como plano B que ninguém queria admitir que estava construindo. E agora, pela primeira vez, essa discussão saiu dos bastidores mais fechados e chegou aos corredores do partido. Com nome, com contexto, com urgência. E tem uma razão muito específica para Michele ser o nome que surgiu. Não é só o sobrenome. Não é só a associação com Jair Bolsonaro. É o que Michele representa para o eleitorado que a direita precisa conquistar.
Pensa nos números. Em 2022, 2/3 dos católicos brasileiros votaram em Lula. O eleitorado feminino foi decisivo para a derrota de Bolsonaro. Mulheres, católicas, moderadas, que não se identificaram com o tom do governo anterior. Michele fala diretamente com esse eleitorado. É mulher, é cristã, é mãe, é esposa, que ficou ao lado do marido no momento mais difícil. A cena que ela protagonizou essa semana, passando creme nas costas do marido com a mão imobilizada, não foi só emocionante, foi politicamente poderosa, porque conectou com um eleitorado que Flávio Bolsonaro não consegue alcançar da mesma forma. O eleitorado que decide eleição no Brasil, o eleitorado feminino, o eleitorado moderado, o eleitorado que vota com o coração antes de votar com a ideologia. E tem um detalhe que torna essa possibilidade ainda mais explosiva. Jair Bolsonaro está defendendo Flávio publicamente, com peso, com autoridade dentro do partido. Mas Jair Bolsonaro também sabe que eleição se ganha no centro. Sabe que 45% de indecisos não são conquistados com radicalização. Sabe que mulher que cuidou do marido preso com a mão imobilizada tem um apelo que ultrapassa qualquer fronteira ideológica. E quando o pai que defende o filho também é o marido da alternativa, o jogo fica muito mais complexo do que parece. Então vamos juntar tudo. Flávio Bolsonaro estava subindo nas pesquisas, empatado com Lula no segundo turno, construindo uma candidatura que parecia sólida. E aí vieram as mensagens com Vorcaro. O clima no PL virou. Uma ala passou a discutir a alternativa. E o nome que surgiu foi o de uma mulher que 3 dias antes estava passando creme nas costas do marido para evitar escaras, com a própria mão imobilizada. Esse é o Brasil de 2026, onde tudo muda em dias, onde candidatura sólida vira discussão de alternativa numa semana, onde mulher que cuida de marido preso vira nome para a presidência da República. Mas eu preciso ser honesto com você sobre o que vem a seguir. Esse movimento ainda é reservado, ainda é uma ala, ainda não é consenso. Jair Bolsonaro, que é a voz mais respeitada dentro do PL, está defendendo Flávio. E a voz de Jair dentro do partido tem peso que nenhuma ala consegue ignorar. Então não estamos falando de candidatura definida. Estamos falando de um sinal, de um termômetro, de um partido que está começando a fazer perguntas que antes não fazia. E perguntas que antes não eram feitas. São o primeiro sinal de que o jogo está mudando. Mas tem algo nessa história que vai muito além de quem vai ser o candidato da direita. É o que a possibilidade de Michele revela sobre o momento político do Brasil. Revela que o eleitorado está mudando. Que o perfil do candidato que pode ganhar em 2026 não é necessariamente o que a direita estava construindo. Que mulher, cristã, moderada, com história de sacrifício e lealdade, pode alcançar o eleitor que Flávio não alcança. O eleitor feminino que foi decisivo em 2022, o eleitor católico que votou em Lula, o eleitor indeciso que está nos 45% que ainda não decidiram. E se o PL, com toda a força de Jair Bolsonaro empurrando Flávio, ainda assim está discutindo a alternativa, é porque alguém dentro do partido está olhando para essas pesquisas e não gostando do que está vendo. A questão agora não é se Michele vai ser candidata, é se o escândalo de Flávio vai crescer o suficiente para que a escolha deixe de ser opcional. Porque se a delação de Vorcaro avançar, se os 7 celulares apreendidos revelarem algo que ainda não veio a público, se o nome de Flávio aparecer em contexto que ultrapasse financiamento privado de filme privado, a discussão reservada de hoje vira decisão urgente de amanhã. E Michele, que estava passando creme nas costas do marido, pode acordar candidata. Sem ter pedido, sem ter planejado, apenas por ser quem é, no momento certo, no país certo, com a história certa. E às vezes, é exatamente assim que história se faz. Não com planejamento, com necessidade. Comenta aqui embaixo. Você acha que Michele Bolsonaro seria uma candidatura mais forte do que Flávio para 2026? Compartilhe esse vídeo agora. Para quem ainda acha que a candidatura da direita está definida, para quem não está acompanhando o tamanho do que está acontecendo no PL, para quem vai votar em 2026 sem entender que o jogo está mudando agora. Ativa o sininho, porque os próximos dias vão definir o rumo dessa história. E a gente vai estar aqui para analisar cada movimento. Até o próximo vídeo.